Teve um show de Michael Jackson aqui em São Paulo, Então. não, única vez, né? Você conseguiu aí nesse show? Não. Ó, deixa eu te falar um negócio, é impressionante. Eu sou, assim, fã dele, tanto que eu carrego o Mike por causa dele. Só que eu tenho uma coisa comigo, cara. Eu não vou a shows, assim, de muita gente, porque eu vou ver o cara de longe. Não vou conseguir ver. Então eu prefiro ver depois, em casa, no filme, vendo as coisas. Mas, né, eu fui no hotel, fiquei lá para ver se pegava um autógrafo, uma coisa assim. Muita gente, né, cara? É tudo impressionante. Igual os Menudos, cara. Quando os Menudos vieram no Brasil, eu fui lá tentar ver o cara. Inclusive, eu conheci depois o Rob Rosa, que ele foi na boate quando ele veio no Brasil, e o Rick Martin, né? Porque ele vinha muito no SBT na época, antes de ser esse estrondo internacional que ele é hoje, né? Ele ia lá no Gugu e tal. Cara bacana também. O Gugu, você chegou a ter Contato assim, contato, oi, de ver, tudo não, bem? oi, tudo bem, como é que Cara você tá? bacana. Cara bacana, passa nos corredores, porque você come nos artistas, tem a sala da diretoria e aonde você come com os artistas, então você acaba vendo. Só que, cara, eu não gostava muito de ficar. O cara tá, o cara tá comendo, sabe? O cara tá no momento dele. Já é difícil. Então ali, só se pintar essa oportunidade, você. E você Tanto, não cara, era que eu também pode se fiz. queimar, tem isso também? De ficar em cima, Tanto bem quando eu muito. fiz alguns. Como é que fala? Na Praça é Nossa, fazer figuração. Eu podia ter pego meu material, procurar alguém e falar: ó, cara, eu tenho esses personagens, eu tenho essa coisa. Que eu tenho os personagens que eu crio, né? Mas não fiz. Falei: não, deixa. Se tiver que ser, eu tenho esse pensamento. O que tiver que ser seu, vai ser, cara. E você fazia figurante, então, na Praça Nossa, né? Tem os caras que um personagem lá, né? cara. Passar, né? Pô, cara, eu podia ter feito. Aí os caras lá. Teve 2 caras lá que já fizeram personagem que eu já tinha pensado em fazer. Não vou falar quem e nem o nome. Mas isso é uma coisa natural, cara, porque as ideias estão todas aí, cara. E aquele que pega primeiro vai e vai pra frente. Ideia de um personagem que você teve. Eu tive, por exemplo, um personagem, eu vou te falar agora, por exemplo, o Frank Stenso. Frank Stenso, olha só, é o Frankenstein, nervosíssimo, o nome já fala, Frank Stenso, mal educado pra caramba, daqueles que responde, né? Tipo assim, tá na rua, aí a mulher passa pra ele: ô, você conhece onde é que fica a rua 13 de maio? Aí ele: de que ano? Eu não sou, sabe, um cara bem bruto, assim, dá patada em todo mundo. Só que ele tinha um problema. Ele foi construído com várias partes. Ele tinha uma parte masculina dele, feminina dele. E uma vez ele passa debaixo de um fio na chuva e cai um raio. E aí a parte feminina de vez em quando toma conta dele. Você tá entendendo? Então ele tá todo bravo assim, de repente ele: olha, meu amor, como é que você tá? Aí ele fica educado com as pessoas. E aí o que acontece? A galera onde ele mora, no prédio, fala assim: não, pai, nem ele não, isso aí é um clone. E começa a achar que ele é o médico monstro. Olha o enredo. E aí o pessoal, cara, ia na casa dele para ver o que estava acontecendo, se era alguém que substituiu ele, se era um clone, porque não pode, um cara todo bruto, e de repente ser amável com as pessoas. E tinha uma vizinha dele que gostava dele, entendeu? Então ele começa a conversar com ela, e ela acha que ele tá dando bola. E, cara, é fantástico, assim, esse personagem que eu criei, chama Frank Stenso. E tinha os 2, né, cara? O japonês e o chinês, cara. O japonês trabalhava na tinturaria e o japonês era o pasteleiro. O chinês fazia pastel e o japonês trabalhava na tinturaria. Eu inverti os papéis. Que tradicionalmente, o japonês que faz pastel, né? E o chinês é tinturaria. Então eu inverti isso aí também, né? E mais uns outros. Tem mais coisa, cara, sabe? E esse personagem você chegou a representar em algum lugar? Ficou mais no Não, é tudo. Eu tenho os escritos. Em casa, cara, eu tenho tanta coisa engavetada. Eu tenho os escritos, eu fiz o roteiro, entendeu? Eu queria fazer um filme com isso, jogar nas ideias, né? Inclusive, se alguém tá vendo aí e quiser, né, me chamar pra. Tá tudo registrado, hein, gente? Né? Então tem o Frank Stenso, tinha essa coisa. E é um projeto que eu tenho também para o futuro. Como peças de balé também eu tenho escrito. Eu tenho muita coisa, cara, que a gente vai fazendo. Você tá em casa, você vai escrevendo, é sua vida. Então eu tenho uma pilha de coisa lá que eu tenho que pôr em ordem até. Muito bom essa questão aí do Frank Stenso. Frank Stenso, o nome já explica, né? Ele é nervosão e de vez em quando a parte feminina dele tomava conta. E para o futuro, o que é que você
gostaria de projetos para o futuro, você se projetar, você fazer parcerias aí para poder sair do papel algumas coisas, ou também trazer novas ideias, ou o que hoje também você capta nesse mundo tão moderno de internet das ideias. Tá. Então, a internet, ela tá aí para te ajudar pra caramba. E eu tenho um problema muito grande com isso. Eu tenho muita coisa e eu nunca pus nada na internet. Você vai no YouTube, tem algumas coisas minhas lá, né? Se você clicar Marcelo Mike, bailarina, vai ver. Sempre meus amigos que colocaram. Aí você vai falar assim, mas como você pode ser artista e não gostar disso? Não gosto, cara. É impressionante. Sabe? Meus amigos que colocam. Eu, às vezes, não sei, cara. Eu falo assim, o cara quer se exibir, não sei o que lá. Mas é ali que a pessoa te vê. Concorda? Mas eu prefiro que os meus amigos coloquem para mim e alguns já colocaram. Entendeu? Eu mesmo nunca coloquei nada. Você pode procurar lá. Sempre vai ter o nome de quem postou as coisas. E você teria aí um número para fazer aí do Frank Stenso aí completo, mais ou menos um númerozinho aí do Frank Stenso que você... Vou ter que levantar, pode ou não? Não. Pode. Porque o que eu baseei? O Frank Stenso, ele é baseado num filme que era do Steve Martin, aonde ele incorpora uma entidade, uma mulher. Então, de vez em quando ele está conversando assim, aí ele fica com os trejeitos, né? Então é aquele andar de Frankenstein, aquela coisa meio jovem Frankenstein, lembra do filme do Mel Brooks? Sim. Que é fantástico também. Teve até uma musical, né? E aí, cara, ele andava daquela coisa meio durão, tudo duraço pra caralho. As pessoas perguntavam pra ele, né, o seu Manuel, então, o cara gostava, respondia tudo mal. Ele tava no carro um dia, dirigindo assim, aí o cara parou perto dele, chovendo, cara. Buzinou assim, aí ele abriu assim, o cara falou assim, você sabe onde que fica a rua tal? Ele falou assim, sei. Ele fechou e foi. Aí a senhorinha que ele gosta, né, que gosta dele, falou assim, ô, cara grosso. Você podia falar com ele, não. Ele não perguntou onde, ele perguntou se eu conheço. Então, assim, ele era desse jeito, né? Um personagem grossaço. E de vez em quando ele vai ter as características deles, né? De ficar meio afeminado, meio, né? Aquelas coisas. Aí tem um trejeito, cara, que eu imito muito o Costinha, eu gostava muito dele. Isso era um excelente personagem para peça em nossa, o Frank Stenso ia ser legal. Eu sei. Passando, eu sei. Passando ali. Ele tá conversando com o Carlos Alberto, como tal, de repente, olha, filho, meu amor, olha, sabe, aquela coisa que passou, você não sabe, entendeu? Né? Porque tem a característica, as olhadas, né, cara? Você tá assim, de repente você para e tal, se transforma completamente. Eu sei que seria. Eu tava com um projeto. Hoje talvez não coubesse mais isso, porque tá complicado. Essa questão do... Eu acho que talvez sim, porque tem um cara na Praça Nossa que ele fica assim, eu sou macho, mas ele é afeminado, sabe? Tem ainda. Então eu acho que sem ofensa, que não seria uma ofensa. É apenas um... Ficou chato o humor hoje, né? Ficou chato, porque se você pegar um humor trapalhões tradicional, anos 80, que chamava Mussum de negão e não sei o quê, Zacarias. Pô, hoje não teria condição de fazer aquilo lá, né? Ficou meio chato. E aquilo que eu te falo, eu entendo as pessoas, né? Como eu te falo, o cara, ele tem um poder. É ele que resolve se vai ser ofendido por alguém ou não, cara. O cara pode chegar para mim e falar assim, cara, você tá isso, é feio, tá duro. Tô nem aí. Ele não vai me atingir com palavras, com... Lógico, a ofensa é uma coisa, mas com palavras nunca. Entendeu? Inclusive eu lembro, uma vez eu fui fazer... Cara, eu dancei no aniversário de uma senhora, que eu esqueci o nome dela agora. Ela é mulher do Henri Sobal, ele era da congregação judaica, né? E fiz o espetáculo lá. Eu lembro que eu fui numa casa para fazer coisa e a pessoa não sabia, falou assim, fica aí no quartinho aí, não sei o que lá. Pô, eu era um artista da hora. Foi, tudo bem, fiquei no quartinho lá, tudo, a mulher saiu desesperada. Falei, pelo amor de Deus, você pôs o cara lá, chama ele aqui. Então, você tem que entender as coisas, sabe? Aí tem gente que fala assim, você sabe com quem você tá falando? Eu sou fulano de tal. Não, fiquei na minha. Nada tira a minha paz, cara. É igual o Buda fala, né? Eu estudei filosofia, te falei. O Buda, ele tem uma frase que eu acho fantástica, né, cara? Não procure a paz ao seu redor, meu amigo. A paz está dentro de você.
Mas lógico, eu levei um tempo para aprender também, né? Já fui meio esquentadinho. Você vai. Por isso que, cara, é fantástico uma frase que eu lembro, que você fala assim: respeita seu pai, que ele é mais velho. Cara, e é verdade. Depois que você fica mais velho, você não vai mais aceitando qualquer coisa, você não vai ouvindo mais qualquer música, você não vai mais bebendo qualquer coisa. Você vai se aprimorando, cara. Não é? Então é por aí. Legal. E essa sua formação de filosofia, Isso. você fez o quê? Fez faculdade de filosofia? Bom, eu ganhei um curso da Anhembi Morumbi quando eu trabalhei num projeto que chamava, com a Fundação Morungaba, né? E a gente trabalhava nos centros que chamava Clube Escola, aqui em São Paulo. Fiquei lá um tempo. E hoje eu completo com autodidata, né? Eu estudo bastante, eu gosto muito dos que tem aí agora contemporâneo, que é o Pondé, que é o Cortella, que é um cara mineiro, que é professor, que eu esqueci o nome dele, Clóvis, entendeu? Eu ouço muito esses caras, eu vou ouvindo. Porque hoje, cara, eu decidi que o meu tempo